A paz do Senhor Jesus, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, bem-vindos a mais esse trimestre. Eu sou o evangelista Crisley e estaremos tratando sobre este tema aí, o corpo de Cristo. Hoje estamos na lição de número 2, pedindo a vocês que possam se inscrever nesse canal, compartilhar esta pré-aula com o máximo de alunos da escola possível e até mesmo pessoas aí do seu cotidiano, do seu dia a dia, para que o máximo de pessoas possíveis possa ter acesso ao conteúdo deste canal. Estamos aqui na lição número 2, imagens bíblicas da igreja. Nosso textuário está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, ó: Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A verdade prática, ela diz assim, ó: por meio de cada imagem que trata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. E a leitura bíblica em classe está aqui em Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 32, e 1 Pedro capítulo 2, versículos de número 9 e número 10. A introdução, ela diz assim, ó: a Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim podemos contemplar imagens ou figuras que retratam um relacionamento, que descrevem a função ou mostram que de forma a igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Então a gente aqui vai hoje falar um pouco mais sobre o corpo em si, a igreja, né, do Senhor, e aqui nós iremos falar sobre diversas características da igreja, e quando nós falamos das diversas características, em sua maioria, nós estaremos tratando de uma igreja invisível, não a igreja templo, mas a igreja formada pela multidão dos salvos. Então a gente vai elencar bem e buscar separar bem essa questão aí para que a gente possa ter até um esclarecimento a respeito disso daí, ó. Os objetivos da lição, eles são 3, que é elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo, pontuar as imagens que descrevem a função da igreja, explicar as imagens da igreja como a habitação de Deus. Aqui no nosso primeiro tema, que é imagens que descrevem um relacionamento. Então, nós vamos falar aqui no nosso primeiro tema aqui, e a gente tem que entender o seguinte: quando a gente vai falar do corpo de Cristo, né, que é a igreja, a gente tem que ter a constituição que a cabeça é Cristo, o corpo em si é a igreja. É uma formação aí, ou seja, quando nós falamos nessa questão, nós falamos que a forma de pensar comportamental da igreja, ela tem que ser alinhado com Cristo, ou seja, a cabeça. Então, quando nós tratamos da eclésia, que é a igreja dos salvos, então nós estamos falando aí de um povo, né, semelhante a Cristo, ou seja, bem semelhante ou igual à igreja de Antioquia, aonde o comportamento, né, o modo de agir, o caráter daquele povo remetia tão à pessoa de Cristo que eles receberam o diagnóstico ou o apelido, né, de cristãos, ou seja, parecido com Cristo. Então, quando nós estamos falando da igreja formado por salvos, não a igreja formada por paredes, ou seja, a igreja formada pelo trigo, né, e não pelo joio, ou seja, a igreja invisível, esta igreja fundamentalmente, ou seja, nas suas particularidades, na forma de pensar, de se comportar e de agir, tudo isso remete a Cristo. Então aqui no nosso primeiro texto vai falar que a igreja como noiva.
E aqui o texto em si, aqui, que ele vai remeter a isso, é 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 aqui, que vai falar da igreja como uma noiva pura, ou seja, uma noiva que não foi desposada, que ela é imaculada, ou seja, que ela tem a sua pureza resguardada. Ao mesmo tempo, nós pegamos em paralelo, por exemplo, o livro do profeta Oséias, você vai ver que a nação de Israel, ela simbolicamente ali, através do casamento de Oséias, era tratado como uma prostituta. Por quê? Porque a questão aqui é espiritual. Espiritualmente falando, Israel ali, ele se relacionava com todas as divindades, todos os falsos deuses dos cananeus. Então havia uma prostituição, não havia pureza espiritual nem em Israel. E a igreja que ela vai ser chamada de pura, de imaculada. Essa igreja que nós falamos imaculada, a gente tem sempre que pensar assim, dentro da igreja, quatro paredes onde nós congregamos, pode ser que venha a ter pessoas que não são salvas, isso não cabe a nós, mas pode haver pessoas que não são salvas. Então, quando se trata da igreja imaculada, da igreja pura, essa igreja ela é formada pelas pessoas salvas, ou seja, pelas pessoas salvas de todo o planeta. Então, quando se fala da igreja em pureza, em ser imaculada, sem ter a sua reputação manchada, isso se trata da noiva de Cristo, da igreja formada pelos salvos aqui. Então, nessa característica que Israel não conseguiu vencer, aquele, podemos até dizer, a quem vencer, ou seja, uma das características do vencedor, daquele que vai conseguir, ele em si, ele tem a pureza espiritual aqui da noiva. No segundo texto aqui, nós vamos ver aqui falando da questão da esposa. E aqui nós temos que entender que esse relacionamento de Cristo com a igreja, nós vamos ver que Paulo vai fazer uma analogia, que o marido ele vem amar tal sua esposa, assim como Cristo amou a igreja de tal forma que se entregou, que morreu por ela. Então olha o grau que Cristo está falando, que Paulo está descrevendo o relacionamento aqui de Cristo com a sua igreja. Ou seja, até mesmo entregou tudo que ele tinha, que era a sua própria vida. Então, o cuidado de Cristo, o relacionamento, o zelo que ele tem para com a sua igreja, já é demonstrado no seu sacrifício, aí onde Paulo vai pegar a analogia que vai dizer, se de fato um marido, ele necessita, ele precisa mostrar que o amor dele para com a sua esposa é o semelhante a de Cristo, aonde ele deu tudo, ou seja, deu a sua vida pela igreja. Ou seja, o marido, no caso aqui, que fala uma questão de relacionamento, ele tem que pautar, né, o seu amor aqui, até mesmo se precisar entregar tudo que ele tem, ou seja, a sua vida pela vida da sua esposa aqui. Ou seja, não há amor maior do que este. Então, Cristo aqui, nós vamos pegar a medida da régua do relacionamento de Cristo com a sua igreja, é o quê? Pela sua igreja, ele deu tudo, ou seja, deu a sua vida. E por Cristo? Aí fica essa questão, porque o relacionamento aqui, ele é em duas partes. Tem a parte de Cristo, tem a parte da igreja, a parte do cristão, a parte do crente. Qual que é a nossa parte nesse relacionamento aí? É amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, é um relacionamento mútuo. Não é somente uma coisa unilateral, ou seja, o lado de Cristo ele já fez e ele continua fazendo, e o nosso lado qual é? Nosso lado é amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, existem os dois lados aí, dentro desse relacionamento. No terceiro aqui, que nós falamos de relacionamento, já vai descrever a igreja como outra coisa agora, que é o quê? O rebanho de Deus. Então é deixado claro aqui o parâmetro do cristão para com Cristo, ou seja, como rebanho em obediência,
como rebanho em seguir, ou seja, no discipulado. Então, você vai ver que a analogia ela cai bem, que o rebanho em si, ele segue o pastor, né? Aí Jesus ele vai falar que as suas ovelhas conhecem a sua voz e delas ele é conhecido, né? Nesse relacionamento, o pastor dá a vida pelas ovelhas, o pastor cuida das ovelhas, leva ela aos melhores passos, mas isto só é dado se dentro de cada um de nós houver o sentimento de rebanho, ou seja, de ovelha, de obediência, de seguimento. Você vai ver que Jesus Cristo, ele vai ter essa percepção que de quando inicia seu ministério, a primeira coisa que Jesus faz é o quê? Ele vai juntar discípulos. Para quê? Para que ele venha incutir, colocar, forjar, ensinar, doutrinar pessoas dentro dos seus princípios para que essas pessoas levem isso adiante. Ou seja, ser ovelha, participante do rebanho de Deus é o quê? Levar os ideais do pastor a seguir. Então isso é necessário e vital para a igreja aqui na questão que nós falamos de relacionamento. A sinopse aqui é o quê? Imagens como noiva de Cristo, esposa de Cristo e o rebanho de Deus descrevem o relacionamento da igreja com Cristo. Na segunda aqui na primeira nós falamos o quê? De relacionamento. Agora no segundo tema nós vamos falar da função da igreja. Imagens que descrevem função. Aqui geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Então aqui, em meio a esses três aqui, nós temos aqui também Êxodo, capítulo de número 19, aqui no versículo de número 5 e 6, que nós vamos ver aqui o Senhor falando com Israel, né? Onde vai dizer assim, ó, agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz, guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui, diante do povo aqui, Deus vai levantar esta questão para o povo. Ó, eu estou chamando vocês para serem meu povo, mas vocês têm que seguir isso aqui. E nós vamos ver a seguir que o povo vai falar. Tudo que o Senhor tem falado, nós vamos fazer, nós faremos. Então o povo se comprometeu ao Senhor a ser um povo santo, um reino sacerdotal e um povo peculiar. Só que, em contrapartida, Israel ele não conseguiu alcançar nenhum desses objetivos. Israel foi um povo santo, ou seja, ele se separou somente para Deus? Não. Tanto é que nós vamos ver que Israel vai para 2 cativeiros, né? Tanto o cativeiro assírio quanto o cativeiro babilônico, né? Por conta da idolatria. Nós vamos ver muitos reis, principalmente no Reino do Norte, levarem o povo à idolatria, adorando a Moloque, adorando a Baal, adorando a Azera, Astarote. Ou seja, esse povo não teve santidade em si. Outra coisa que o Senhor chamou eles para ser um reino sacerdotal, ou seja, todo judeu aonde estivesse, ele deveria cumprir a função de sacerdote em que questão? Na questão do ensino, ou seja, eles tinham que levar o conhecimento de Deus para as outras nações. Aonde um judeu fosse, ele deveria ensinar. Qual o padrão? Qual a régua? Daniel. Daniel foi na Babilônia, ele passou pelo governo babilônico, ele passou pelo governo dos medos e dos persas, e ele levou o conhecimento do Senhor àquelas nações, a ponto de que, tanto no reino de Nabucodonosor, quanto no reino de Dario Medo, o nome do Senhor foi glorificado. Então essa era a medida. Israel como nação cumpriu? Não, também não cumpriu. E aqui um povo peculiar, um povo somente de Deus, tão menos.
Então eles não conseguiram ser santos, eles não conseguiram ser sacerdotal e eles não conseguiram ser um povo peculiar, um povo só de Deus. E por conta disso, a história ela vai mostrar quantas tragédias houve até os tempos atuais sobre a nação de Israel por conta da desobediência a Deus. Aí vamos lá, em contrapartida. Pedro aqui está dizendo aqui em 1 Pedro 2,9 que o quê? Que a igreja é a geração eleita, um sacerdócio real, é a nação santa e um povo adquirido. Nesse caso aqui, quando eu estou falando que a igreja é a geração eleita, é um sacerdócio real e é um povo santo, eu estou citando a igreja eclésia, a igreja formada pela multidão dos salvos, a igreja que está todas as pessoas que vão morar no céu. Eu não estou falando da igreja templo, né? Uma igreja que tem tanto salvos quanto não salvos. Pode ser que na sua igreja todo mundo que está lá dentro seja salvo. Nós não sabemos isso. Eu não sei quem é o joio nem quem é o trigo. Mas o tempo é o Senhor que vai cuidar disso aí, como o próprio Senhor Jesus disse. Mas quando eu estou falando aqui, eu quero ser claro nisso para ficar bem explícito. Deus aqui, a palavra do Senhor, Pedro está escrevendo à igreja falando sobre a igreja dos salvos. Então, a igreja salva é um povo peculiar, é um povo, a geração eleita, é um povo escolhido de Deus, é um povo pertencente só a Deus, sim. O salvo, sim. Esse povo aqui é um sacerdote, e essa questão do sacerdote aqui eu quero pegar um pouquinho de tempo aqui para falar sobre isso, porque quando nós falamos de sacerdote, aqui até a revista vai falar que hoje todos nós podemos oferecer incenso, ou seja, todos nós podemos adorar o Senhor. Mas aqui o sacerdote também, ele tinha um dever de ensinar. Então todo crente tem o dever de ensinar e de a todo mundo, pregar evangelho a toda criatura. Ou seja, a igreja ela tem debaixo de si o dever de ensinar. Aonde estiver na função de sacerdote, todo crente tem que ser um ensinador. Aí eu falo mais, na questão do sacerdote, o sacerdote oferece o quê? Sacrifício. O cristão ele tem o dever de oferecer sacrifício de adoração ao Senhor. Mas também ele tem a questão de o quê? De poder clamar a Deus, de orar. Às vezes nós vamos ver que as pessoas têm sido ensinadas a vender o seu sacerdócio, ou seja, alguém diz na televisão ou na internet ou até mesmo no templo, você não precisa orar, deixe comigo que eu vou orar pela sua enfermidade. Eu vou orar pela sua porta de emprego, eu vou orar pelos seus familiares. Então somente você necessita deixar a sua oferta. É como se tivesse voltado para o Antigo Testamento. O ofertante entregava a sua oferta ali ao sacerdote e ele ali fazia o sacrifício. A igreja não é assim. Como reino sacerdotal, você pode orar para que Deus cure. Você pode orar para que Deus abra a porta. Você pode ensinar a palavra de Deus. Então a igreja que é constituída como um reino sacerdotal é a igreja que vai ter condições de preencher também esta questão do sacerdote, ou seja, todo cristão deve orar, todo cristão deve oferecer seu sacrifício, seu devocional de adoração ao Senhor, toda igreja deve ensinar, seja onde você estiver na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, então você tente fazer esta questão do sacerdote. Aproveitando até o assunto que nós estamos falando disso, pode ter chamado a sua atenção, em breve nós vamos ter um Soprocast aí, né? Falando sobre o tema o quê? Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então você que quer entender um pouco mais sobre essa questão do sacerdócio, acesse esse canal e em breve você vai ter esse vídeo aí para que você possa até entender melhor aí a questão do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? E aqui a outra questão que é o quê? Nação santa. Então a igreja que vai morar no céu, esta igreja formada pelos salvos é um povo santo, ou seja, ele não é misturado. Não há mistura. Na fonte não sai dois tipos de água. Quando o Senhor fala isso, a gente tem que lembrar, a cobrança de Deus com a sua igreja é uma questão de caráter. Então,
Às vezes a gente busca outras coisas, as pessoas pensam até mesmo que a régua para você medir a espiritualidade de alguém é muitas das vezes certas coisas que ela faz. Se ela prega com eloquência, se ela canta eloquentemente, ou se ela ora e Deus faz algum tipo de mover, isso não é o suficiente na régua de Deus. A régua de Deus é medir o quê? Toda a vara que está ligada em mim. Ou seja, quando alguém está ligado em Cristo, esta pessoa naturalmente vai revelar os atributos morais de Deus, que está descrito em Gálatas capítulo 5. Ela vai ter amor, paz, mansidão, benignidade, temperança, domínio próprio. Então isso tem que aflorar na vida do cristão salvo. Então isso é muito necessário. No segundo aqui nós falamos o que? A igreja como o quê? A igreja aqui como corpo de Cristo. Então a gente tem que entender, o Senhor ele mesmo vai falar, eu não posso dizer que eu amo a Deus e aborreço meu irmão, porque Deus eu nunca vi. Primeiro relacionamento que Deus cobra, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, primeira cobrança de Deus aqui é o relacionamento horizontal, ou seja, eu tenho que primeiro me relacionar com as pessoas, com o corpo de Cristo, né, com a sua igreja, de uma maneira, né, em unidade. Nós vamos ver até mesmo que o Salmo 133 ele vai falar, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E vai remeter o simbolismo do azeite, do óleo, da barba de Arão que escorre e desce. Ou seja, a igreja que tem essa questão de união, de unidade, de um relacionamento bom, horizontalmente falando, é uma igreja sadia, até mesmo para receber novos membros. Como que uma igreja cheia de divisão ela vai receber novos membros? Nós vamos ver até mesmo uma igreja que ela tinha todos os dons espirituais, que era a igreja de Coríntios, mas era uma igreja dividida. Uns diziam que só seguia Paulo, outros diziam que só seguia Apolo, outros diziam que só seguia Pedro, outros diziam que não seguia homem nenhum da terra, só seguia Jesus Cristo. Aí na Santa Ceia tinha a divisão dos ricos e dos pobres. Então era uma igreja que na questão da unidade era fraca. E a igreja que vai morar no céu, a igreja constituída pelos salvos, é uma igreja que ela tem essa questão de unidade muito bem esclarecida. Eu creio, irmãos, assim, principalmente no nosso meio pentecostal, às vezes você vê que a questão do ensino ele é tão importante que há um enfraquecimento muitas das vezes dos relacionamentos por pouca coisa. Quantos vídeos você vai encontrar hoje aí em Instagram, no próprio YouTube, algumas pregações onde as pessoas vão dizer que havia uma desunião por conta de uma cor da pintura da igreja, por uma questão de roupa em festividade, por uma questão de cargo. Então fica-se muito fraco o relacionamento, isso é fragilizado. E nós, quando falamos do corpo, você vai ver até mesmo que remete o quê? Se uma parte do corpo ela sente, ou seja, ela está fraca, ela está doente, o resto do corpo ele vai sentir. Então, se você pegar e cortar, por exemplo, a circulação de um dos seus membros, esse membro ele necrose e ele precisa ser amputado. Então, toda a igreja, quando ela está em unidade, funcionando como podemos dizer aquele relógio suíço, todas as suas engrenagens no devido lugar, esta igreja ela obrigatoriamente ela está conduzida ao sucesso. E quando nós dizemos do sucesso, que questão que é? É uma igreja saudável, é uma igreja que vai conseguir acolher as almas, é uma igreja que vai ter um crescimento saudável, não um inchaço. Os membros em si, eles não são, muitas das vezes, conduzidos por muletas, porque muitas das vezes nós vamos ver que no meio pentecostal as pessoas seguram a membresia com cargo, com tarefas, lhes dando algum tipo de função para que essa pessoa fique segura, ou vai ter aquela pessoa que ela fica ali presa aos familiares dentro da igreja. Então, quando você chega a uma maturidade espiritual
tão grande assim como o corpo, ou seja, você tem um relacionamento horizontal muito bom com o corpo de Cristo, que são as pessoas. Você consegue ter um relacionamento vertical muito bom com Deus. Então nunca vai conseguir transpassar. Ah, eu tenho um relacionamento mal com as pessoas. Ah, eu tenho meus inimigos aqui na terra. São as outras pessoas, elas são meus adversários. Você não vai conseguir tratar diretamente com Deus. Então, primeiro, antes de você levar o seu sacrifício a Deus, porventura você lembra que você tem algum problema com alguém, primeiro você tem que acertar. Olha só como que Deus é. Primeiro você tem que acertar para que depois você ofereça seu sacrifício. Então, a questão do corpo de Cristo é uma questão primordial, essencial para o sucesso de um cristão. Ah, eu quero ter uma vida espiritual próspera. Primeiro, conserta a área horizontal, relacionamento com as pessoas, para depois ir para a área vertical aí, que é o relacionamento com Deus. Aqui na sinopse diz: imagens como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e corpo de Cristo descrevem a função que a igreja exerce diante de Deus e do mundo. No nosso terceiro tema aqui, né, nós já falamos a igreja em relacionamento, em função. Agora vamos falar sobre a igreja como habitação. Ó. Primeiro texto aqui vai falar o quê? Um santuário de Deus. Então aqui nós vamos falar da igreja não na questão arquitetônica ou santuário de Deus. Esqueça isso daí. Não é a questão arquitetônica aqui que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui na questão espiritual. Você como templo, morada do Espírito Santo. E como templo e morada do Espírito Santo de Deus, que é Deus, nós temos que zelar para não profanar, para não defraudar, para não sujar, para não manchar a imagem. Por isso que o crente ele tem que ser conhecido pela honestidade, pela retidão, pela sinceridade, pelo caráter, que são essas coisas que vão glorificar o nome de Deus. É muito falado, poucas pessoas pararão para ler a Bíblia a ponto de trazer iluminação para a sua mente e esta pessoa se converter. Mas muitos, em sua grande maioria, vão ler a vida do cristão. Tanto é que você vai perceber que as pessoas elas têm muito nessa percepção de o quê? De auto se defender, usando sempre alguém que professa o nome de Cristo dentro de um mau exemplo para ali de alguma forma, se abster de caminhar com o Senhor. Ah, eu não vou porque tal pessoa ela diz que anda com Cristo, mas ela mente, mas ela defrauda, mas ela rouba, mas ela fala mal. Então nós temos que entender que o cristão em caráter, né, como santuário de Deus, ele pode revelar a Cristo somente no seu comportamento. Nós vamos observar biblicamente falando que a igreja de Antioquia é um exemplo disso. Nós vamos ver aqui mais atrás José como um exemplo disso também. Nós vamos ver Daniel, nós vamos ver Sadraque, Mesaque, Abidnego. E sempre a gente usa exemplos assim de pessoas que habitaram um lugar muito sujo, muito ruim. Mas o lugar não forjou eles. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar que não vos conformeis com este mundo. Ou seja, vocês não podem tomar a mesma forma do mundo. Mas vocês antes devem transformar, né, pela renovação que há em vós. O que é isso? É o cristão, o santuário de Deus, ele mudar o ambiente aonde ele está, simplesmente com a sua presença, com a sua honestidade, com o seu caráter. Você vai ver que onde há um cristão sincero, as pessoas elas pensam muito bem o que elas vão falar, muito bem o que elas vão fazer, porque ali consegue se trazer o reino de Deus para perto das pessoas. Então, o cristão, ele tem uma responsabilidade muito grande. Não é simplesmente falar que é entregar. Então há uma entrega. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ou seja, mudou. Aqui no segundo aqui, a casa de Deus aqui, ó. Então nós vamos ver aqui que aí nós vamos falar da igreja como templo. Você tem que entender
que a preservação da sua família, né, todos ali andando junto com Cristo, isso aí também vai trazer um grande benefício, não somente para a sua vida, mas para uma sociedade. Você vai ver que a maior luta do inimigo é qual? É destruir. Se ele consegue desestruturar uma família, você vai ver que não é só aquela família, aquela casa que é bombardeada. Todo o ambiente que está à volta, né? Que está à volta ali daquela família que foi desestruturada é abalada de alguma forma. Então, quando uma determinada igreja consegue fortalecer os vínculos familiares, né? Esta igreja ela é saudável, o bairro que aquela igreja está inserido também, ele vai colher os benefícios disto. Nós vamos ver que essa questão do inimigo com a família é muito pesada, por isso que nós, sempre que podemos, nós incentivamos os irmãos a fazerem o quê? O culto doméstico. Muitas das vezes nós sentamos para café da manhã, almoço, janta, para ficar na frente da televisão e muitas das vezes nós não pegamos os nossos filhos, cantamos ao Senhor, ensinamos a palavra de Deus, testemunhamos as maravilhas de Cristo e isso parece que vai deixando todo mundo disperso. Então, a casa de Deus ela tem que ser enxergada de todas as formas, na questão familiar e também na seguinte questão. A igreja em instituição, ela não leva ao céu, mas ela vai dar todas as ferramentas para que o congregado, né, que o cristão que está nela consiga chegar no céu. Então aqui, por exemplo, nós temos esta pré-aula que vai te dar auxílio e ferramenta. A igreja tem a escola bíblica, a igreja tem os cultos de oração, a igreja tem o discipulado, a igreja tem o ensino, a igreja tem a pessoa do pastor que é insubstituível. A igreja tem a questão do relacionamento com o corpo. Tudo isso precisa ser preservado. Então a igreja, quando ela é preservada, né, na questão da sua estrutura, ela vai beneficiar todas as pessoas que lá estão. E aqui no último aqui é o quê? O privilégio de ser igreja. Nós temos um privilégio como igreja. Nós vamos ver que antes, se você for pensar, as pessoas... E ainda é assim, né? Em algumas religiões é assim. As pessoas elas precisam de intermediadores para levar ela de alguma forma a Deus, crendo elas que isso está funcionando. E nós estamos falando aqui que você é um sacerdote. Você é privilegiado de clamar e Deus te ouvir. Você é privilegiado de poder adorar e Deus receber a sua adoração. Você é privilegiado de ser a noiva de Cristo, de ser chamado no arrebatamento, de ser comprado com o sangue precioso de Cristo, de ser chamado de corpo do Senhor. Olha isso. Olha só que interessante, nós vamos ver que nós temos em nós, ali transferidos pelo Senhor, seus atributos morais. Olha que não por ser superior a ninguém, pelo contrário, isso não nos faz melhor que ninguém. Nós continuamos sendo pobres e miseráveis pecadores. Mas o Senhor comunicou para nós a sua moralidade, a sua santidade, a sua retidão. Os atributos morais de Deus que então em Gálatas capítulo 5, Deus transferiu para a sua igreja. E isso é motivo para a gente todos os dias glorificar a Deus e agradecê-lo, porque nós não somos merecedores disso, continuamos assim pecadores. Muitas das vezes quando a gente comenta sobre santidade, sobre igreja, as pessoas pegam pejorativamente como se fosse algo superior aos outros. Pelo contrário, o Senhor Jesus ele vai falar o quê? Aquele que quer ser o maior no reino dos céus tem que ser o menor aqui na terra. Ou seja, o ministério da igreja é o ministério de servir. Uma igreja, nosso pastor Igonato sempre ele fala muito sobre isso. Uma igreja, quando ela está num bairro
E se você analogicamente, você tira ela daquele lugar, será que ela vai fazer falta àquela comunidade? Então a igreja, quando ela está num lugar, ela tem que ser ali servidor, ela tem que beneficiar, ela tem que trazer e não tirar das pessoas. Ser igreja é isso, é você levar e não tirar. Esse conceito nós temos que ter bem claro aí na nossa mente aí, em nome de Jesus. A sinopse 3 é: imagens como santuário de Deus, casa de Deus, descrevem a igreja como a habitação de Deus. A nossa conclusão é: nesta lição aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e a importância que ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Não esqueça de compartilhar os vídeos deste canal, que são vídeos, sempre tem vídeo novo nesse canal. Então compartilhe as pregações, compartilhe os estudos, compartilhe os podcasts, compartilhe também as pré-aulas de escola dominical. Pegue lá, clique em compartilhar, jogue nos seus grupos de família no WhatsApp, que Deus possa abençoar a sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe.